Olá, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio Eu Amo Boletos, porque a gente acredita aqui que sem comprometimento financeiro não há crescimento. E eu estou muito feliz de estar fazendo esse podcast hoje, porque já foi meu sonho um dia, ter meu primeiro imóvel. E eu sei que é um desafio, né? E eu acho que é o sonho de todos os brasileiros de ter o seu imóvel. Por mais que os investidores, que os economistas falem dessa nova forma de que você não tem que ter a sua casa própria, que sim, é melhor você ter o dinheiro no banco e você pagar um aluguel e não sei o que, e viver. Não importa, né? A gente quer ter o imóvel, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis. A gente sabe que o ser humano, ele precisa estar protegido, né? Precisa estar protegido do sol, da chuva, das tempestades. Então, o lugar onde a gente mora é o nosso cantinho ali de proteção, de vida, é sobrevivência, né? Então, hoje a gente vai falar sobre como obter o seu primeiro imóvel. E eu estou muito feliz de trazer essa pessoa aqui hoje, que é o Rodrigo Sebreira, que ele é especialista, né, em imóveis, em lançamentos, coordenador de vendas da MRV e da Ascensia. E, Rodrigo, é um prazer te receber aqui no Eu Amo Boletos. A gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, sim, né, Rodrigo? E seja bem-vindo. Obrigado, prazer é meu de estar aqui. Pô, muito feliz de poder contribuir aí. Eu acho que tem muita coisa importante para a gente esclarecer sobre o mercado, muita coisa aí que as pessoas têm medo, né, de conhecer como é que funciona e acaba perdendo uma oportunidade boa aí de conseguir construir um patrimônio, conquistar um sonho aí, ter um lar para a família morar, que é muito importante, né? Acho que na base da pirâmide aí nossa da existência é a nossa segurança, né? E a casa ela traz essa segurança para a gente, essa base para que a gente consiga construir as outras coisas, outras conquistas que a gente quer chegar, né? É verdade. E a gente mora no Brasil, né? Que tem muita terra, né? Então a gente ainda tem muito lugar para crescer. Então, a gente ainda tem muitas possibilidades de ter o nosso cantinho, de ter o nosso pedaço de terra. Então, eu acho que a hora é agora. E principalmente aqui na nossa cidade, que tem um déficit habitacional gigante, né? Muita gente ainda mora com os pais, muita gente mora com a sogra, muita gente mora alugado também, né? Então, é um assunto que é muito importante a gente tratar, porque a gente consiga trazer liberdade a essas pessoas. Eu acredito que o nosso principal propósito é conseguir libertar outras pessoas, né? E essa liberdade de as pessoas conhecer como é que funciona todo esse processo pode trazer a liberdade de a pessoa não ficar mais presa ao dono de um imóvel que ele aluga ou algum parente que você aí tem que acabar tendo que morar junto com ele. É verdade. Rodrigo, falando desse negócio de parente, né? Eu me lembro que eu comprei o meu primeiro imóvel quando eu li um livro, não sei se tu já leste esse livro, que foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Já. E quando eu li aquele livro, eu entendi que eu fiz exatamente como ele mandou. Fiz exatamente. Eu tinha um emprego de carteira assinada, eu tinha 2 empregos de carteira assinada. E aí eu me lembro que ele orientava exatamente como tinha que fazer. Eu tinha que ir no banco, fazer não sei o que, levar lá meu contra-cheque. E aí eu peguei meu contra-cheque, fui pro banco, e consegui comprar o meu financiado, lógico, né? Financiado, comprei o meu primeiro terreno. E esse terreno, eu fiz exatamente como ele falou. Eu aluguei esse terreno e o aluguel do terreno não pagava no início a prestação inteira, eu ainda tinha que aportar um pouco, mas eles já pagavam grande parte do financiamento ali, então não me comprometeu financeiramente tanto, né? Então foi assim o meu primeiro passo. Então eu quero que você hoje, Rodrigo, fale aqui pra gente, pra quem tá assistindo a gente em casa e quer ter seu primeiro imóvel. Como é que faz, Rodrigo, para ter o primeiro imóvel? Conta a verdade. Conta quais são os passos que a pessoa precisa fazer para ela ter esse primeiro imóvel. Então, vamos lá. O primeiro passo é deixar o medo de lado e ter a iniciativa de procurar um profissional habilitado, né? Eu acho que é muito importante a gente falar, inclusive
Um abraço aí, Paulo do Cresce. A gente falando da importância aqui de ter um profissional que entenda, né, do mercado realmente, porque, infelizmente, o que já causou muito medo nas pessoas de comprar um imóvel foi o histórico de profissionais ruins, né, que acabam manchando um pouco o mercado. Mas, assim como tem os profissionais ruins, tem profissionais que são muito bons, que são credenciados, que tem um órgão que regulariza, e qualquer problema que você tenha na tua operação de imóvel, você vai ter uma cobertura ali de um órgão federal que está ali te fiscalizando realmente se o processo está sendo todo certinho. Então, o primeiro passo é você perder o medo e procurar um profissional que é habilitado para poder fazer essa transação imobiliária, que não é um processo simples, mas se você tiver uma pessoa que entenda, ele se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo de se fazer. E até checar, né, se esse profissional... Exatamente. A gente tem os profissionais que são formados, que têm uma identidade para poder um número de registro no Cresce, eles têm uma carteirinha, você pode solicitar esse número. Se alguém começa a te atender, você já pergunta, então, posso consultar o número do seu Cresce para saber se você tem essa habilitação profissional? Então, nisso, o teu profissional que está tratando o teu processo, de ele ter um número no Cresce, isso já vai te dar uma segurança a mais, que se acontecer alguma coisa, você tem um órgão que você pode chegar lá e falar, olha, está sendo tratado por esse profissional, e aí você mostra tudo o que acontece, e esse órgão ele vai tratar toda essa problemática para poder resolver para você. Então, mas se você procurando um corretor credenciado, você já conseguiu diminuir aí a probabilidade maior de você ter um problema. Então, sempre procura alguém que tenha esse credenciamento para poder fazer esse trabalho. Então, olha aí, gente. Primeiro passo, procurar um profissional que esteja credenciado. Então, cheque o nome do Cresce, entre lá no portal e verificou. Aí sim, aí a gente já vai diminuindo, né, tirando aquelas possibilidades das coisas darem errado, não é? É importante começar com isso porque como o medo é muito grande de tratar sobre coisa, um patrimônio com valor mais alto, Sim, então um você não... comprometimento maior, Exatamente. de 20, 30, cara, né? Então você não quer ter um problema com isso. Então começa por mitigando os riscos, né? Uhum. Depois disso, graças a Deus aqui no nosso país a gente tem um programa muito bom de benefícios aí para quem está querendo conquistar o seu primeiro imóvel. Né? Claro, hoje a gente tem algumas taxas de juros que não são tão boas, mas quem está querendo conquistar o primeiro imóvel, você tem aí muitos benefícios para você conseguir conquistar. Então, você entrando com um corretor credenciado, ele vai te indicar aí as opções melhores que você tem para poder você conseguir iniciar esse processo de compra. E, cara, hoje, com rendas a partir de R$ 1.500, você já consegue comprar um imóvel, cara. Olha que louco. Olha que coisa linda, né? Então, tem muita gente que olha assim, cara, mas eu recebo um pouquinho aqui, será que eu consigo comprar? E o medo de não procurar um profissional para poder orientar acaba fazendo ele não ter essa oportunidade. Então, hoje, um exemplo, os benefícios são tão bons, entre eles tem taxa de juros reduzida, que para mim é o principal benefício, que a longo prazo ele vai te dar você vai deixar de pagar um valor que seria muito alto nos 40 anos. É claro, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre esses 35 anos, 30 anos. Tem alguns financiamentos que até você consegue chegar mais. Mas falando de Casa Verde e Amarela, a gente tem de 30 anos e 35 anos. Né? O programa continua Verde e Amarela? Era Casa Amarela? Como é que tá hoje? Qual é o nome do programa isso hoje? Isso até confunde um pouquinho a gente no mercado, porque troca um pouquinho. Então, hoje ele é Minha Casa Minha Vida. Na verdade, é o novo programa Minha Casa Minha Vida. Tá. Então ficou Minha Casa Minha Vida. Novo Minha Casa Minha Vida. Então, gente, é o Minha Casa Minha Vida. Isso. Então, o que esse Minha Casa Minha Vida ele traz de novidade? A gente conseguiu reduzir a taxa de juros das rendas mais baixas, que essas rendas aí até 2.200. Então, o comprador ele tem uma possibilidade de ele chegar até 4% de taxa de juros, sendo que a taxa de juros de mercado é 9,99%. 4% ao ano? Ao ano. Pela fé do Senhor. Só não compra quem É uma não loucura, quer. Né? Só que até pra gente entender... Não, eu sei, mas é muito bom. É muito bom. Mas por que eles conseguem fazer isso? Às vezes a gente questiona, cara, mas... Por que é uma diferença tão alta, né? Do primeiro imóvel para um segundo imóvel? É porque a gente tem... É também uma parte nossa, tá? A gente coopera com isso. A gente trabalhador que é assalariado, que contribui com o FGTS. Porque o dinheiro que a gente financia o imóvel tem que vir de algum lugar. Claro. Né? Alguém está pagando essa conta, né? Alguém tem que deixar o dinheiro lá para poder a gente utilizar. Claro. Então, hoje o nosso sistema financeiro... ele tem 2 grandes fundos que a gente consegue puxar para o habitacional,
que é o sistema da poupança e empréstimo, que é as pessoas que depositam na poupança e isso rende uma taxa de juros. E a gente tem também o FGTS, que ele é obrigatório. Todo mês você deixa 8% do seu salário lá para poder se render e você não tem opção de colocar ou não. Então você tem uma reserva muito grande e que você sabe que todo mês vai entrar muito dinheiro. Como o FGTS ele remunera menos do que a poupança, não precisa ser atrativo, porque eu sou obrigado a depositar lá. Sim. Ele pode te oferecer uma taxa de juros menor do que o outro financiamento, que é um financiamento que qualquer pessoa pode ter acesso. Uhum. Então, fora você... Claro, isso existe porque você trabalha e você coopera com a seus FGTS. tributos, certo. Isso. Sem isso não seria possível. Essa Sim. importância de a gente também olhar por esse lado. Certo. Então, nesse financiamento, você tem alguns requisitos para você poder comprar, né? O requisito principal é seu primeiro imóvel. Você tem até R$8.000 de renda nesse programa. Dentro desse programa, nas faixas de renda, você tem taxas de juros diferentes correlacionadas às faixas de renda diferentes. Uhum. Então, a taxa de juros mais baixa do programa ela é 4,25%, porém, se você tiver mais de 3 anos contribuindo o depósito do FGTS, você ainda tem um benefício de mais 0,25% de redução. Então, você pode chegar aos 4% de taxa de juros e a taxa mais alta do programa Casa Verde e Amarela é 8,16%. Né? Mesmo assim, é uma grande diferença. E qual foi o grande boom assim, desse novo programa, da parte legal? Que ele conseguiu, a gente tem uma evolução no mercado imobiliário muito rápida. Então, os imóveis se valorizam muito rápido. Isso é uma coisa boa para quem compra e ruim para quem deixa para comprar depois. Certo. Então, muitos clientes, eles na hora de comprar, eles olham, poxa, mas se eu tivesse mais R$20.000 para dar de entrada, seria melhor. Aí fala, eu vou esperar mais uns 6 meses, 1 ano para juntar e eu compro. Só que assim, ele junta R$20.000 em 1 ano, por exemplo. Só que em 1 ano, o imóvel dele já valorizou uns 80 mil. Então, ele junta 20 mil com um imóvel de 80, ele ainda tem 60 mil de diferença que ele poderia ter economizado comprando no tempo inicial. Entende? Então, o mercado ele não espera a gente juntar dinheiro para comprar. É por isso que o financiamento ele não é uma coisa ruim. Até eu acho que é uma frase muito boa, que, cara, o financiamento não é ruim. Maravilhoso isso. Repete. Não é ruim. O financiamento é maravilhoso, cara. Diga assim, pegar dinheiro emprestado é bom, diga. É muito bom. Você só precisa ser inteligente para conseguir fazer isso ser uma construção de patrimônio. Lógico. Eu vou te falar. Eu atendo muitos investidores. Eu tenho bastante clientes investidores que compram de 2, de 3 apartamentos para alugar, para revender depois que ele... Principalmente quando você compra na planta, porque ele tem uma valorização. Você compra, ele está sendo construído, compra baratinho, ele constrói. Quando ele entrega, você já ganha uma boa valorização e vende. Mas muitos clientes investidores, a grande maioria deles, eles têm bastante dinheiro para comprar à vista. Mas eles não compram à vista. Eles parcelam o máximo que eles podem. Mas qual é o grande raciocínio deles? Quanto de juros o banco vai me cobrar? Vai me cobrar 9,99? Ok. Mas se esse dinheiro do imóvel que eu estou comprando ficar rendendo na minha empresa, ou no meu negócio, ou na minha aplicação, será que o meu rendimento é maior do que a taxa de juros? Se for, é melhor deixar o dinheiro do banco trabalhando para mim. Então, claro, a gente está falando de um cenário de investidor. Só que a gente está aqui falando sobre um primeiro imóvel. Isso. Mas se a gente comparar, poxa, cara, é mais fácil eu passar muitos anos sofrendo no aluguel, juntando dinheiro para comprar um imóvel que está sempre valorizando e eu estou correndo atrás e ele está sempre correndo também na minha frente, ou eu conseguir um financiamento com uma taxa de juros super baixa, né? Que o governo consegue me oferecer, porque eu sou contribuinte do FGTS, porque eu tenho essas possibilidades de benefícios, e eu consegui ter 30 anos para pagar ele. Então, esses 30 anos, às vezes, ele assusta. Pô, eu preciso pagar um imóvel por 30 anos. Cara, você não precisa pagar por 30 anos, mas você tem 30 anos para pagar ele. Maravilhoso. Sabe? Porque o banco ele não te obriga a pagar aquele valor por 30 anos. Você pode pagar, cara, hoje eu ganho R$ 1.700. Eu compro um imóvel com uma taxa de juros baixinha do programa. Mas, cara, as coisas mudam muito rápido. Daqui a 1 ano eu posso estar ganhando 7 mil, 10 mil, 15 mil. Só que eu já contratei meu financiamento. A minha taxa de juros não vai mudar. Eu vou continuar com a mesma taxa de juros dos 1.700. Então, cara, uma parcela que eu pagava de R$550, que eu tinha 1.700 para pagar ela, hoje eu ganho 15 mil e minha parcela continua R$570. Então, olha só a diferença, sabe?
E se a gente for analisar os 30 anos, é a mesma lógica de que hoje, com R$1.000, a gente consegue comprar uma certa quantidade de coisas. Daqui a 10 anos, a gente consegue comprar menos coisas ainda. Daqui a 20 anos, menos coisas ainda. Eu gosto de fazer a comparação para que a gente consiga entender essa linha do tempo melhor de financiamento. Porque as pessoas olham e falam, poxa, mas eu vou pagar... Vamos dizer que pegou uma parcela de R$1.000. Me endividando por 30 anos. Loucura isso, gente, né? A maior coisa que... O povo sofre. A maior situação que acontece com as pessoas que sentem medo do financiamento em si é a seguinte coisa. Às vezes o cliente financia, vamos dizer, 170 mil. Um exemplo. E aí a parcela dele pegou uma taxa de juros ali entre a mais baixa e a maior e ficou uns R$1.000 de parcela de financiamento. Por 360 anos. 360 meses, perdão. Aí já seria bastante tempo. Aí não dá. E aí ele calcula, faz o cálculozinho ali na calculadora, puxa o celular. Às vezes eles não, acho que eu não percebo, mas eles puxam o celular assim e fazem. E eu já percebo, porque um dia eu já estive nessa cadeira. Sim. Também. Sim. E aí eles calculam, poxa, mas eu tô pegando 170 mil emprestado, eu vou pagar com 360? É muita diferença, né? Só que aí a gente olha as regras. O banco, ele sempre pensa assim. O banco, ele nunca vai te endividar numa capacidade que você não consiga pagar. Lógico, Por quê? Ele quer receber o dinheiro. Exatamente. Ninguém empresta dinheiro para não receber. Então, ele tem uma lógica que é o seguinte. Ele pega a tua renda e ele coloca um teto máximo de parcela que ele pode aprovar para você, que é de 30% dela. Tá? Então, ganha 10 mil, tua parcela máxima que você pode pagar é 3 mil. Não quer dizer que essa vai ser a tua parcela, mas é o máximo, se você quiser financiar um imóvel bem mais caro, mas o máximo de parcela que você vai conseguir pagar é esse. Certo, a gente entendeu como o banco pensa, né? Aí vamos voltar 20 anos atrás. Vamos nem usar os 30 anos de financiamento. Vamos voltar 20 anos atrás, de 2003. O salário mínimo, se eu não me engano, era uns R$300. Mais ou menos. Então, 30% da renda dele era mais ou menos ali uns 190... Não, menos. Não, perdão. Uns 90, 95. Por aí. A pessoa que financiou em 2003 ainda está com 20 anos de financiamento. O que era 95, 90 reais para 300 reais de salário faz diferença, não faz? É 30% da renda. Sim. Mas vamos dizer que ele continua ganhando salário mínimo. Vamos dizer que ele não fez uma faculdade, não se especializou, não evoluiu na carreira, continua ganhando um salário mínimo. E hoje ele ganha, tá o quê? 1.390, mais ou menos isso. Cara, R$95 para 1.390 já é bem menor a relação entre um e outro. Porque ela é fixada, né? Ela tem um indexador que é a TR. Claro, a TR ela é uma taxa referencial do país. Sim. Ela pode variar, pode ter uma pequena ali diferença na tua parcela. Só que ela é a taxa mais estável que a gente tem. Então, assim, de todos os indexadores que a gente tem, ela é mais estável. Então, a gente sempre procura fazer nela porque o cliente ter essa segurança de que a parcela dele vem naquele valor. Então, mesmo que tenha corrigido, vamos dizer que a parcela hoje tenha corrigido bastante, está uns R$130, de 90 para 130. Cara, mesmo assim, em relação ao salário que ele está ganhando hoje, contando que ele não teve uma evolução profissional, que ele continua ganhando salário mínimo, é muito menor. Aí agora a gente começou a achar bom, né? Pô, é legal então financiar. Se daqui a futuro vai continuar... Cara, 2003 para cá aconteceu isso, de 2023 para frente vai acontecer a mesma coisa, que é o que tem acontecido com a humanidade desde que começou, né? As coisas vão mudando com a mesma tendência. Só que aí a gente começa a olhar para o banco agora. Por que o banco cobra uma taxa de juros que no final dá um montante maior? Porque, cara, se ele não colocar um montante maior, uma diferença considerável, ele vai perder dinheiro. Então imagina, Giza, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando de 50 mil. Aí eu falo assim, Giza, você é minha amiga, cara, eu tô precisando de 50 mil, mas, cara, eu só consigo te pagar em 20 anos, parcelado aí. Mas eu te pago certinho, 50 mil. Eu não vou pagar nada menos, vou pagar 50 mil pra ti, vou dividir nos meses e vou te pagar. Você consegue me emprestar? Cara, se você me emprestar, você tá jogando dinheiro no lixo. Esse aí é o que a gente chama de love money, que é o que a gente pede de pai, de mãe, de amigo. Né? Esse é o love money que a gente cobra juros. Exatamente. Né? Então, o que acontece? A gente não pode jogar um
um parcelamento a longo prazo sem considerar a desvalorização do dinheiro, a diferença de mercado. Então, a gente precisa ter esse olhar para quando a gente olha para o financiamento, para poder a gente entender, cara, não é ruim, não é, no caso do Minha Casa Minha Vida, é perfeito, no financiamento normal talvez seja justo, mas no caso Minha Casa Minha Vida é perfeito, porque são incentivos que a taxa de juros o cliente pode, a Caixa inclusive pode até perder um pouco de dinheiro, porque se o mercado mudar muito, ele não pode jogar tudo em cima do cliente, então ele tem que assumir essa margem. Então eles têm uma amostragem toda para poder conseguir suportar essa operação. Mas isso aí traz uma visão para a gente olhar, cara, é realmente uma oportunidade, sabe? Eu não posso olhar só uma variável, são muitas variáveis que envolvem. E é por isso também que é muito importante você ter um profissional que consiga te mostrar isso. Sim, te deixar claro, né? Porque se eu não te explico isso, você vai só fazer uma conta de 360 vezes R$1.000 e vai falar, aí você vai, eu vou pagar 2 vezes o negócio e o valor é esse. Se eu tivesse à vista, ele ia ser esse, eu vou ter que pagar 2 vezes. Exatamente. Né? E fora que a gente nem falou da amortização também. Sim. Que a amortização você tem aí 360 parcelas de R$1.000. Mas se os R$1.000, a última parcela de R$1.000, ela tá R$1.000 porque tem 30 anos de juros em cima dela. Sim, se você adiantar, você tem um desconto. Se você traz para hoje, não existe mais os 30 anos, então não faz sentido o banco te cobrar juros de 30 anos. Perfeito. Então, se você... A gente fazendo aqui um cálculo bem simples, se você paga, por exemplo, um valor da parcela, vamos dizer que R$1.000 no financiamento. Claro que isso vai depender muito da taxa de juros do cliente. Mas você pega uma parcela de R$1.000 no mês e você tem capacidade de pagar mais R$1.000 pagando parcelas do final, você vai conseguir pagar umas 3 parcelas do teu financiamento. Olha então, você tem a capacidade de pagar o valor de 2 parcelas e 1/3 do tempo você já paga o financiamento. Tem clientes que pagaram o financiamento de 30 anos em 5. Porque ele amortizava, ele pegava... Inclusive, se você quiser usar o seu FGTS, a cada 2 anos você pode pegar esse FGTS e abater no saldo devedor do teu financiamento. Olha que coisa maravilhosa. A cada 2 anos, você está no financiamento, você vai abatendo no saldo devedor. Então, vamos repetir essa daqui, que essa informação é importantíssima. Ou seja, você está financiando, né, o seu imóvel. Então, a cada 2 anos, você pode pegar o acúmulo do seu FGTS e amortizar o seu financiamento no seu imóvel, no seu primeiro imóvel, ou isso vale para qualquer regra? Então, o FGTS ele só pode ser usado no primeiro imóvel. Ok, ótimo. É uma regra. Perfeito. Tá? Já é maravilhoso, né, Rodrigo? Isso, porque isso te ajuda muito. Quando você joga nessa parte de amortização, aí você recebe uma férias, tua parcela é R$1.000, você recebe 5.000 aí, vamos dizer. E aí você faz essa amortização, cara, ao invés de você bater 5 parcelas de 1.000, você vai bater mais de 10 parcelas, sabe? De uma vez o teu financiamento. Então você cada vez você encurta mais e aí isso vai te deixando mais tranquilo para você quitar o imóvel antes, daqui a pouco você já tá... Aí muita gente tem, mas eu queria um imóvel... Os imóveis do programa, geralmente assim, tem uma vaga de garagem, geralmente não tem uma suíte. Então aí às vezes o cliente é um pouco mais exigente com a renda que ele tem e até uma dificuldade que a gente tem às vezes com o cliente. Só que assim, a vida ela é uma escada. Sim. Você compra o primeiro imóvel, vê uma oportunidade, você comprou com um valor bom, pegou a taxa de juros. Eu sempre falo, Rodrigo, que isso é uma coisa que a gente às vezes tem que desconstruir também na nossa mente. Às vezes a gente tem um sonho de um imóvel. E aí a gente bota um monte de coisa nesse sonho, né? Porque eu quero que tenha isso, que tenha aquilo, que tenha aquilo. Mas a gente precisa entender que é um passo por vez. E que se eu tenho essa oportunidade de comprar esse imóvel, mesmo que seja um imóvel longe, mesmo que não tenham todas as características que você sonhou na sua vida, mas ele é o seu primeiro passo para você chegar onde você quer chegar. Então, eu acho que a gente precisa desconstruir isso de que quando você sonha com o seu primeiro imóvel, você precisa entender quais as condições que eu tenho com o dinheiro que eu ganho hoje para financiar o meu primeiro imóvel. Então, é só nesse bairro que eu posso financiar? É só esse tamanho de imóvel? Vai lá e faz. Porque, com certeza, você já fazendo esse movimento... Isso você já vai mandar essa mensagem aí para o universo de que você tá no caminho para chegar no imóvel dos seus sonhos. E é só o primeiro passo. E aí você compra isso, você vai pagando, aí ele valoriza, aí você pega, vende. Sim. Quita, vende, e aí dali você já compra outro, você aluga ele.
né? Ele mesmo paga a parcela dele, ou seja, você começa a criar patrimônio. Mas foi o apartamento dos sonhos? Não, mas foi aquele que dava naquele momento e honre aquele que dava. Sim. Né? Sim. Agora, Rodrigo, me diz uma coisa. O que impede uma pessoa de obter esse primeiro imóvel? Seja ela uma pessoa que tem a carteira assinada, ou seja um profissional liberal, assim, uma cabeleireira, um mecânico, um vendedor de frutas na rua. Fala para mim dessas diferenças e o que impede a pessoa de conseguir o financiamento. Então, no programa, o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, ele é aberto para todos. Você não precisa ter trabalhado de carteira assinada por 3 anos, não precisa, tá? Você só precisa estar dentro do requisito do primeiro imóvel e a renda até R$8.000, tá? Então, se você tem os 3 anos, isso te dá um benefício a mais. Até se você é aposentada? Até se você é aposentado. É claro, se você tem uma idade mais avançada, o teu prazo de financiamento para a Caixa não vai ser tão longo, ele pode ser que encurte um pouco. Então, isso vai limitar um pouquinho mais o valor liberado de financiamento, mas também você consegue, tá? É aberto para todo mundo. O que pode impedir alguém de ter acesso a financiar um imóvel no programa? Primeiro, alguma restrição, né? Você precisa estar com o seu nome todo regularizado. Se tiver alguma pendência nos órgãos de proteção ao crédito, você precisa resolver. Mas o que é mais legal é que isso acontece muito. Tem muitas pessoas com pendência no nome. Isso acontece todos os dias, chegam nos nossos estantes. E isso já é normal pra gente. Só que o que é legal? A análise de crédito habitacional, ela não é tão sensível ao score quanto, tipo, por exemplo, de carro. Que se você teve uma restrição, cara, passa um tempo aí bom para poder levantar o score, para poder você conseguir comprar. É mais difícil, é mais sensível. No habitacional, muitas vezes o cliente ele paga a pendência dele, em 7 dias sai a pendência, a gente faz a análise e ele aprova. Tá? Então, quem tem pendência e tem, poxa, mas meu nome tá sujo, muita gente usa essa expressão, o nome tá sujo. É simples. Você negocia, parcela, você pagou a primeira parcela, a empresa ela já vai remover seu nome lá dos órgãos de proteção e aí você já consegue fazer uma análise. É claro, tem alguns outros requisitos internos do banco, que são análises internas, que pode também afetar, que eles chamam de rating, que é uma pontuação que você tem dentro do banco. Então, se você já teve aí algum problema interno com o banco, pode ser que na sua análise o rating dê um pouquinho menor do que o necessário e aí você tem que fazer o relacionamento, mas até isso você consegue resolver. Você precisa fazer um relacionamento com o banco, abre uma conta na Caixa, começa a movimentar seu dinheiro com eles. O banco ele gosta ali de sentir perto. É um namoro. Ele gosta então, de carinho. Então assim, você que já tem o sonho de ter a sua primeira casa própria, então abra uma conta nesse banco que você já deseja ter um financiamento. Então, escolha esses bancos mais tradicionais, né? Que é, na verdade, a Caixa Econômica. E aí você já abre logo ali na Caixa Econômica. E para criar o que você falou, criar um namoro. Vai criando um relacionamento para ele entender que você tem dinheiro, que circula, né? Aí você vai lá, compra um título de capitalização baratinho. Um segurozinho, né? Você vai criando ali um relacionamento financeiro. Olha, esse meu cliente, ele tá fiel aqui, ele compra meus produtos, recebe né? O salário. Recebe o salário dele aqui, nessa conta. Então, isso já vai fazendo com que você crie realmente esse histórico financeiro, né? Sim. Ou pegue um cartão de crédito do próprio banco, que seja, né, um valor baixo, porque lembre-se que se você vai financiar, você não pode criar outras dívidas, né? A gente precisa aprender a priorizar. O que é mais importante, né? Diferenciar dos prazeres imediatos para os prazeres a longo prazo. Exatamente. Se é meu sonho ter o meu imóvel, então eu vou ter que segurar as pontas em algumas tentações que a gente tem por aqui, né, Rodrigo? Quando a gente tem uma obrigação, a gente vai cumprir, né? Se a gente... Cara, eu tenho uns amigos que eles se comportam muito assim. Eles conseguem uma promoção e começam a ganhar um salário maior. Só que esse salário maior, a diferença, ele começa no mês seguinte, ele já tem custo suficiente para gastar a diferença do salário dele. Então, assim, você fica promoção atrás de promoção e não constrói patrimônio, sabe? Porque você não tem um compromisso ali a longo prazo. Até a gente estava conversando um pouquinho sobre antes de começar, que hoje tem um comportamento muito comum entre as pessoas, que elas têm um medo maior de ter um compromisso a longo prazo.
Não só falando com financeiro, mas relacionamento, é um comportamento geral. As pessoas tendem a evitar um pouco mais o compromisso a longo prazo e é muito disso que as pessoas têm medo de conquistar coisas maiores. Por exemplo, um carro. Já é um nível, para quem tem uma renda um pouquinho mais próxima do salário mínimo, é uma conquista mais alta que requer um pouco mais de sacrifício. Geralmente ali uns 4, 5 anos para financiar, né? E já causa um pouco de medo. Um imóvel que já são 30 anos já causa um pouco de medo. Só que se você for olhar, você vai precisar durante sua vida toda, você vai precisar de moradia. Então, o que é 30 anos para uma vida inteira, cara? E eu ia falando aqui sobre o Minha Casa Minha Vida, a gente fala muito na Caixa, tô falando de banco, porque é a Caixa que tem um programa e hoje ela é a plataforma habitacional que oferece as melhores taxas de juros. Então, ela é o que mais se trabalha hoje no mercado imobiliário, falando de lançamentos, Minha Casa Minha Vida. Mas assim, a maioria das pessoas que vão e financiam pela Minha Casa Minha Vida, a parcela deles fica muito abaixo do que é o aluguel do imóvel que eles compram. Então, o cara está comprando um imóvel que, se ele fosse alugar, seria R$ 1.600. Ele vai pagar uma parcela de uns R$ 900, R$ 800. Então, faz sentido alguém te usar o argumento de que, mas o aluguel eu posso, sei lá. Existem inúmeros argumentos de aluguel de cliente que ele se sente seguro por não ter um compromisso a longo prazo. Enquanto quem está ali assumindo um compromisso, ele vai ter um compromisso a longo prazo, mas que vai trazer um benefício muito grande que oneraria mais ele pagando o aluguel, né? Então, só que voltando ao início, o que faz as pessoas não terem essa iniciativa é o medo de conhecer como funciona. Para mim, esse é o maior problema que traz esse déficit habitacional nosso. É que as pessoas têm medo de conhecer o processo. Quando fala em financiamento, a pessoa já dá um pulo. Esse comportamento é o mais comum entre a gente. Assim. E fora assim, que as formas de pagamento, principalmente quando você compra na planta, né, que hoje a minha especialidade nos imóveis na planta, você tem uma forma de pagamento facilitada tanto no financiamento, com uma taxa de juros mais baixa, quanto também na entrada. Que quando você compra um imóvel, você precisa ter uma entrada e financiamento. E também, Rodrigo, inclusive do registro, né? Exatamente. O ITBI e o registro de imóveis, né? Porque a gente faz os trâmites, tem 2 trâmites, né? Você precisa fazer a escritura e o registro. Isso, importante. Só é seu depois que você registra. Quando você não registra, não é seu. Escritura ainda não é seu. Você está contando a história do imóvel ali. Isso. E o outro é quando você tem realmente o registro do imóvel. Isso. Né? E fora ser mais fácil, você tem muito menos dor de cabeça. Porque quando você compra um imóvel usado, você tem que resolver tudo por si mesmo. Quando você compra algo na planta, no Minha Casa Minha Vida, você já tem todo esse processo feito pela empresa. Ou seja, até os riscos, né, por exemplo, de IPTU, dívidas de água, luz, né? A gente sabe que hoje em dia está ligado ao CPF da pessoa e não ao imóvel, né? Mas antigamente tinha muitos que eram ligados aos imóveis. Sim. Né? O dono ou o proprietário, então às vezes dava problema na prefeitura, até para qualquer coisa dificultava, né? Não, eu sempre indico o imóvel novo. Porque, assim, fora isso, tem os vícios ocultos, né? Sim. Você nunca sabe o que o imóvel tem por trás da estrutura dele. Então, assim, você compra uma casa que tem 100 anos que tá ali, cara, tem muita coisa ali que precisa de manutenção. Será que as pessoas fizeram a manutenção toda? Então, assim, você precisa de um serviço muito mais especializado para fazer, que geralmente te gera um custo maior também. Quando você compra um imóvel novo, você é a primeira pessoa que vai entrar naquele imóvel. Tá tudo novinho. Você tem garantia, se tiver algum problema. Porque, claro, pode acontecer como tudo, mas você tem uma estrutura grande de uma empresa para poder ir lá e te dar toda uma assistência técnica. Então, assim, você entra zero preocupação. Tá, mas... E aí, Rodrigo, vamos supor, a pessoa teve o sonho, foi lá, conversou com aquele profissional cadastrado, credenciado, ele levou lá quanto que ele ganha, levou o histórico financeiro dele. Em quanto tempo hoje uma pessoa que eu entro lá hoje, lá no teu setor de vendas, em quanto tempo, se eu tiver com tudo ok, eu consigo comprar o meu imóvel? Muito boa essa pergunta. A gente já teve muita burocracia nessa parte de compra imobiliária. Mas hoje, se você sair daqui agora, são 17 horas, se for num plantão de venda, se você for com um profissional experiente e fizer o teu processo, hoje mesmo você sai de lá com o teu imóvel. Não acredito não.
Hoje mesmo eu saio? Hoje mesmo. Meu São Deus 17 do céu. horas, pra quem não tá Presta vendo o atenção, horário gente. aí. Presta atenção que vocês podem sair hoje com o primeiro imóvel de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Sim. Sério mesmo, Rodrigo? Tu tem certeza disso? Hoje a gente tem... Porque assim, antes a gente tinha que mandar pra agência, processo, Sim. tinha uma análise interna. Nossa, às vezes 2 meses, 3, Hoje 4. a gente tem parceiros que a gente chama de... São os correspondentes bancários. Sim. Que eles prestam serviço para a agência, então não sobrecarrega. Então eles já fazem toda uma análise, já te fazem aprovação junto à Caixa, e aí a gente consegue ter muita agilidade nesse processo. Você só vai na agência quando for assinar o contrato mesmo de financiamento. Geralmente são alguns dias depois que você assina o contrato de promessa de compra e venda. Então você vai lá na loja, você vai ver o imóvel que mais se adequa, né, às tuas expectativas e suas necessidades. Você vai fazer toda a parte de documentação, vai passar para o teu corretor vai fazer a parte da consultoria para ver qual o melhor financiamento, isso é muito importante, tá? Porque é essa pessoa quem vai ficar responsável por ver qual o melhor financiamento para você. Você pode ter a oportunidade de pegar uma taxa de juros baixíssima, mas se teu profissional não for bom, ele pode te colocar num financiamento que não era o ideal. Entendi. Tá? Então é muito bom, é muito importante você ter um profissional bom para que ele consiga te proporcionar a melhor condição. O meu pai, Rodrigo, ele sempre fala assim, ó, quando você vai fazer uma tomada de decisão, como um imóvel, né? Ele sempre fala assim, pesquise muito, estude sobre aquilo, visite todos os imóveis, entenda de todas as possibilidades, se aprofunde. Então, assim, ó, você vai comprar o seu primeiro imóvel, vá visitar todas as empresas que tem na sua cidade, vai escutar, né? Vá visitar os apartamentos, vai entender o histórico daquela empresa, em quanto tempo... pessoas que já compraram. Fale com pessoas, né? Veja em quanto tempo realmente aquela empresa entrega, né? Entenda que sempre tem atrasos, isso faz parte, porque coisas acontecem, como a pandemia, né? A gente nunca sabe, a gente não tem controle de tudo, mas a gente tem que entender que coisas acontecem no meio do caminho. E, Rodrigo, me diz uma coisa, se hoje eu for lá no teu stand, qual é o imóvel mais barato que eu posso comprar? Então, hoje na empresa que eu trabalho, que é a MRV Engenharia, a gente tem imóveis aí que a gente consegue chegar em até 196 mil. Esse é o mais barato. Que assim, os nossos imóveis, a gente não... Todos eles já têm uma certa complexidade, já é mais completo. Entendi. Sabe, a gente não vende os imóveis... porque tem algumas empresas que eles colocam um imóvel bem simples mesmo. Tiram piso, tiram várias coisas e conseguem chegar até em um valor mais baixo. Só que a gente preza por o cliente ele ter uma entrega... A gente tem uma entrega melhor para o cliente que ele já possa chegar, colocar os móveis e morar. Entendi. É o mínimo, né? Aquele mínimo para poder a pessoa entrar e morar. Sabe, não é o pedreiro quem vai inaugurar seu apartamento. É você mesmo. Então, hoje a gente tem a partir desse preço, a gente tem alguns produtos que a gente já está... a gente tem muitas coisas para lançar em Manaus. Manaus é um mercado que tem muito potencial mesmo. É um dos que a gente está trazendo mais investimentos do Brasil inteiro, da nossa empresa. Mas ainda tem muitas coisas que vão vir aí pelos meses à frente que vocês vão ver. E aí a gente vai conseguir chegar em alguns valores até mais baixos que esse. Mas claro, cada produto ele é correspondente aos itens que ele vem e tudo isso. Rodrigo, a média de tempo de construção geralmente é o quê? 3 anos? Então, a gente tem a gente da MRV, a gente tem uma média, geralmente o nosso histórico são 2 anos. Mas a gente sempre dá uma data de 3 anos. Principalmente porque agora a nossa operação cresceu muito mais. E nós somos os novatos em Manaus. Temos mais de 44 anos aí no Brasil, mas em Manaus a gente vai fazer agora 5 aninhos. Acho que das empresas de Manaus nós somos a mais novas. Mas assim, no Brasil a gente já tem uma estrutura muito grande. E daí a gente... Geralmente o nosso processo de construção é uns 2 anos e pouquinho, mas o que geralmente é de mercado são 3 anos, que você vai esperar aí para uma empresa entregar um apartamento no tempo saudável. Desses 3 anos você tem aí contratualmente, por lei, 6 meses que a empresa pode usar a mais para poder conseguir terminar em caso de pandemia, como já aconteceu, que tem que parar as obras e tudo, mas... Geralmente em 3 anos a gente está entregando. A gente acabou esquecendo de falar um pouquinho sobre a entrada, né? Eu acho que é importante a gente falar para o pessoal, né? Porque a gente falou muito de financiamento, que é uma coisa muito legal para o primeiro imóvel. Mas, assim, geralmente o financiamento ele cobre 80%. Né? Do teu pagamento do valor do imóvel que você financia. Então você tem 20% de entrada. Mas o legal é que nos lançamentos você tem a facilidade de parcelar essa entrada. Então aí você tem durante a obra do empreendimento. A melhor época de comprar um empreendimento é quando ele lança. Entendi.
que é o primeiro valor dele. A partir daí ele vai subindo. Então você compra no lançamento, você tem aí geralmente 3 anos para pagar a entrada parcelada, né? Você paga parcelinhas aí bem divididas. Terminou de pagar a obra, algumas empresas elas parcelam mais, a gente parcela um pouquinho mais da obra, mas geralmente os clientes gostam de parcelar até a entrega da obra, acaba a tua parcela de entrada e aí você entra na fase de financiamento, que aí, só aí você começa a pagar o financiamento do banco. Entendi. Então você não paga a parcela de financiamento no começo, Entendi. Só após que você começa a morar que você começa a pagar. Ah, quer dizer que o financiamento, esses 80% eu só pago a partir do momento da entrega do imóvel? Isso. Durante a entrada... Você vai parcelar a entrada, os 20%, Isso. até a obra, durante a obra. Isso. Como é que funciona? Entendi. Durante a obra, você tem As intermediárias. Você tem as parcelas, aí o plano você vai definir com o seu corretor. Pode Entendi. ter intermediário, pode não ter, aí você vai montar com ele. O que acontece é que tem taxas que você paga durante esse período de obra. Perfeito. Tá? Que não são para MRV, nem para... Algumas são para Caixa, mas você paga a prefeitura e cartório, que é o ITBI e registro. E o que acontece? Quando você compra um imóvel, você parcela a entrada, você paga uma taxinha de relacionamento com o banco quando você abre a tua conta de financiamento. Você já consegue parcelar o ITBI e registro com a gente dá parcela em 36 vezes sem juros para o cliente, para ele pagar de parcelinhas leves, não precisar desembolsar esse valor inteiro de uma vez. E aí o que você paga durante a obra, porque assim, também a gente precisa olhar sempre os dois lados, a gente estava falando do financiamento. Claro. O banco ele só vai te cobrar a parcela de financiamento depois que a gente entrega o imóvel, certo? Certo. Legal, isso é muito bom, porque você não fica com 2 parcelas ao mesmo tempo na entrada. Só que a gente tem um sistema hoje de financiamento que se chama crédito associativo, que o banco ele se torna garantidor da entrega do imóvel. Isso é excelente para o cliente, por quê? Muitas pessoas também tinham medo de não receber o imóvel. Você acabou falando algumas vezes aí durante a gente estava conversando sobre o medo de não receber. Sim. Porque já aconteceu, infelizmente. Já quebraram aqui, é famosa aqui. Então isso já aconteceu. Então para que isso não aconteça, existe esse tipo de financiamento que não tem como acontecer. Perfeito. Como, Rodrigo, que não tem como acontecer? Quando você empresta um valor do banco, digamos que você emprestou 200 mil para comprar teu imóvel. O banco ele não te passa esses 200 mil para a incorporadora de uma vez. Ela retém esse valor e aí ela tem um engenheiro que fica responsável pela medição da obra do empreendimento todos os meses. Então, todos os meses ele vai na nossa obra, ele olha, bom, a gente construiu 5% da obra. Então, pega 5% do recurso desse cliente e passa para a incorporadora, assim como o condomínio inteiro. Por isso que só um banco financia o condomínio inteiro para poder ele conseguir fazer essa operação. Então, essa é a evolução de obra. Então, ele vai pagando até que a gente constrói 100% da obra e ele paga todo o valor de financiamento que a gente tem. Perfeito. Então, o que é legal disso? Se a empresa quebra no meio da obra, a Caixa está com o dinheiro dos clientes para tocar o negócio e continuar o projeto, mesmo que a empresa não consiga. O que não acontecia porque quebrava, o dinheiro já estava com a incorporadora e aí virava um grande problema. Isso é mais uma garantia para você que está financiando um imóvel que ainda não existe, né? Que está só no papel. Isso, então você tem a garantia da construtora e a garantia do banco que você vai receber. E tem seguro de vida também, né? Para a pessoa que também possa sofrer algum acidente. Tem. E o legal é que ele já vem no teu financiamento. Maravilha. É um seguro obrigatório. Você tem 2 seguros, na verdade. Um seguro por morte ou invalidez permanente, se você vier a faltar, ou se você vier a ter algum problema de saúde que fica impossibilitado de trabalhar, você tem um imóvel quitado. Perfeito. Não é um cenário que ninguém quer, mas o seguro ninguém nunca quer usar, né? Não, mas é necessário. E tem também os danos físicos contra o imóvel. Também estruturais do imóvel, você também tem um seguro, que é algo importante. Então, olha só que legal, gente. O Rodrigo acabou de falar aqui que também parcela a entrada dos 20%, ou seja, você não tem desculpa de ainda estar morando de aluguel. A não ser que a gente também sabe, gente, que aluguel não é uma coisa ruim também, dependendo do seu objetivo, né? Exatamente. Eu acho que às vezes você está morando numa cidade, depois você vai morar em outra, né? Eu acho que tudo tem indicação. Aluguel é muito bom durante um período do tempo. Ter o seu primeiro imóvel é maravilhoso também. Então, depende em que momento da sua vida você está hoje e o que você quer do seu futuro. Mas hoje é o dia para você ter seu primeiro imóvel. Hoje é para você pegar a sua família,
visitar a MRV, visitar todas as outras empresas e você realmente pesquisar sobre o seu primeiro imóvel. Levar o seu contra-cheque, né, Rodrigo? Sim. Porque eu acho que é o hoje que a gente vai fazer. Não existe né? momento perfeito, gente. É só hoje. Não existe. Se você esperar o momento perfeito, você vai ficar velhinho. É isso aí. E o momento perfeito talvez não seja nessa vida. É isso aí. Hoje é o momento, claro. Sempre com a certeza do que você quer fazer, claro, pesquisando bastante, como você falou, encontrando um profissional que seja confiável. Mas assim, eu tenho alguns amigos que já conquistaram, depois que eu entrei nesse mercado imobiliário, conquistaram seu imóvel. Eu sempre falo pra ele, cara, se você ficar esperando, cara, você ter o dinheiro total da entrada, você ter a localização perfeita, o apartamento perfeito dos seus sonhos, não existe, gente. Cara, você vai sempre balancear, É. sabe, os pós e o contra. É interessante sempre você fazer isso. Cara, coloca os pós e contras ali todos no papel. É interessante colocar no papel e fazer o que vale a pena, sabe? O que faz sentido. E sempre olha com visão de futuro. Não olha só o hoje, sabe? Às vezes a gente olha o hoje. Cara, o Rodrigo de hoje não é o mesmo Rodrigo do ano que vem, não é o mesmo Rodrigo daqui a 5 anos, não é o mesmo Rodrigo daqui a 10 anos. Então, eu preciso saber como é que é o Rodrigo daqui a 10 anos e planejar minha vida para ele daqui a 10 anos. Então, claro, mas é o Rodrigo de hoje que vai construir o de 10 anos. Eu preciso pensar que isso aconteceu, isso faz muito sentido. Eu terminei o ensino médio muito cedo. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Nossa, super jovem. A primeira faculdade de engenharia, que eu odiei, enfim. Mas assim, eu fico pensando, cara, se eu tivesse com 16 anos entrado na faculdade que eu realmente queria fazer, eu teria me formado muito cedo, talvez na carreira que eu realmente quero seguir, eu poderia estar muito mais à frente. Só que não, eu sabia que eu queria fazer isso, mas eu fiz outra coisa esperando assim que desse certo. Então, cara, se eu já tivesse a visão de que, cara, demora mais, vou ter que construir muito mais coisas até que chegar lá, mas se eu tivesse começado com 16 anos, cara, hoje eu estaria muito mais longe. E a mesma coisa que acontece, pô, são 3 anos para receber o imóvel, não é mais fácil eu alugar uma casa e já ir lá para dentro? Cara, mais fácil é. Mas, cara, se você passar por esses 3 anos, daqui a 3 anos você vai ter um apartamento que é seu, novo, você é a primeira pessoa que vai entrar nele. E se você conseguir os benefícios do Minha Casa Minha Vida, você vai pagar muito mais barato por 30 anos. Maravilha. Imagina pagar mais barato do que pagar metade de um aluguel por 30 anos. Nossa, maravilha. Maravilha, maravilha. Rodrigo, uma última frase para todas essas pessoas que estão sonhando aqui com seu primeiro imóvel. Que vier do seu coração. Fala aí para essa galera que quer ter seu primeiro imóvel para a gente fazer o nosso fechamento aqui. Gente, nesse tempo que eu estou trabalhando no mercado, eu já vi muitas famílias, e a principal característica dela, eu gosto de falar sobre o medo, porque é o que eu mais vejo nas pessoas. Só que, cara, a satisfação dessas pessoas depois dos 3 anos de receber seu imóvel, e principalmente, às vezes eu passo no Parque Mosaico, que é o principal lugar onde a gente já teve empreendimentos, e eu vejo as famílias lá dentro convivendo, a gente olha as janelas ali acontecendo, a gente olha as áreas de lazer construindo um lar, porque um lar não é exatamente só o lugar onde você mora, faz parte, mas a maioria do que constrói seu lar é o seu ambiente, sua vizinhança. Então, vale a pena você entrar em algo que vai te trazer, te construir algo a longo prazo e que vai construir uma família, um ambiente de lar saudável, que você vai construir coisas que não são momentâneas, ele não vai te trazer um benefício só momentâneo, mas você vai ter aí o resto da tua vida todo para construir algo sobre uma base muito sólida que você acabou de conquistar. E claro, a gente vai conquistando aos pouquinhos ali, né? São 30 anos que você vai conquistando ali de pouquinho em pouquinho até chegar nesse final. E aí, eu sei que a maioria das pessoas que compram um imóvel, a maioria das que compram com a gente, é o imóvel da vida delas. Sim. A maioria das pessoas é o imóvel da vida. Compra um imóvel e passa a vida inteira morando naquele imóvel. Mas muitas delas também, no meio do caminho, elas começam a ver que aquilo foi só o comecinho da jornada, sabe? Às vezes você começa comprando um imóvel um pouquinho mais barato, ali perto da barreira, de repente. Uhum. Daqui a 10 anos você está morando no Alphaville. É isso aí. E você nem percebeu. É isso aí. Mas só que o teu primeiro passo, ele te obrigou a dar o segundo, que vai te obrigar a dar o terceiro, que vai te obrigar a dar o quarto. O importante é só dar o primeiro. Então, gente...
É isso que eu quero. Rodrigo, quero te agradecer aqui a tua presença, tá? Muito feliz de poder estar aqui. Eu acho que as pessoas vão poder voltar a sonhar, né? A gente tá aqui hoje, tá aqui debaixo de um teto, né? Então a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Então, gente, não deixem de compartilhar, de curtir, de apertar o sininho e de compartilhar com as pessoas que vocês acham que também queiram ter o seu primeiro imóvel, gente. Vamos fazer hoje, né? Para que daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, vocês possam mandar mensagens para mim e para o Rodrigo. Olha, a gente assistiu aquele podcast e a partir daquele momento a gente tomou uma decisão de construir e de correr atrás do nosso primeiro imóvel. Rodrigo, vou te chamar mais vezes aqui para a gente falar do direito imobiliário, né, dos cuidados que a gente precisa ter para escolher, para comprar até os imóveis usados, para falar de consórcios imobiliários. Sim, e aí eu vou te chamar. Obrigada, Rodrigo. Foi uma honra demais te receber aqui, viu? Poxa, honra minha. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Volta a tradição. Agora ela tem água.